Olá meu povo, seja bem-vindo ao canal do Tátio Andilo, um canal onde a gente fala do candomblé, mais especificamente sobre o candomblé de Angola, mas nós falamos sobre a nossa religião, essa religião fantástica que nós fazemos parte, né? E se você, aquele pedido clássico, se você não é inscrito, se inscreva, curta. Se você curtir, o YouTube vai ver que as pessoas têm interesse e vai mostrar para mais pessoas e a gente consegue divulgar melhor o nosso trabalho. Então, dá uma curtida, comente, compartilhe, ajude o canal a acontecer, valeu? Bom, no assunto de hoje eu queria abordar um tema aí, que é um tema que eu não gosto muito de ver por aí não. Como eu sempre comento alguma coisa de Facebook, eu vi umas duas postagens de uma pessoa comparando o cambondo suspenso, o ogã suspenso, a abian numa casa. Eu sou totalmente contra esse tipo de postagem, porque você não tem como comparar um ogã, um cambondo suspenso com um abian. Existem diferenças gritantes nisso e nós vamos falar sobre esse assunto agora. Bom, vamos classificar primeiro o que é um cambondo suspenso, né? Um cambondo suspenso ou um ogã, ele é uma pessoa convidada pelo orixá, pelo santo, para ser pai dele, né? Uma cota, uma equede suspensa é da mesma forma, é convidada por um certo santo para ser mãe dele, para tomar conta e zelar dele. A partir de que uma pessoa é suspensa, tanto um ogã como um equede, ele tem deveres bastante grandes com uma casa de santo. Existem comportamentos também, e tem direito, mas tem mais deveres do que direito, né? Que um ogã suspenso, ele é um ogã, já é apontado como um ogã, já se toma benção a esse ogã, ele já tem uma postura diferenciada, né? O que é um abian? Um abian é um frequentador da sua casa, que não tem nada, não tem vínculo com a sua casa, e ele pode vir ou não a fazer santo nessa casa, ser iniciado nessa casa. A diferença é muito grande. As limitações de um abian são enormes. São a pessoa que ainda não é iniciada no santo, dentro de uma casa de santo, as limitações dele são enormes. Ele está mais para ajudar numa limpeza, ajudar numa cozinha, ajudar em alguns afazeres da casa, mas o compromisso, ele não pode pôr a mão no nada sagrado, não pode segurar um bicho para ser cortado, não pode fazer dezenas e centenas de coisas numa casa. Ele é mais um espectador do que um próprio filho compromissado na casa. É lógico que existem abiãs numa casa de santo, que é um cara que ele é muito exponencial e ele é muito proativo, ele ajuda em tudo, ele está com o pai de santo e a mãe de santo, ou ele ajuda com dinheiro, ou ele ajuda nos trabalhos da casa, em muitas coisas, em limpeza de casa, enfim, tem muita gente que é compromissada com a religião, mas a maioria deles não tem obrigação de cuidar de uma casa como ela tem que ser cuidada e não tem direito de mexer em nada que é sagrado. Um ogã, cambondo ou cota equede suspensa por um santo já tem um outro compromisso. Tanto que quando é suspensa, existem casos que o santo senta a criatura depois dele ser suspenso pelos ogãs confirmados, geralmente o mais velho faz a cadeirinha, né, com a mão, com o braço, um no outro, esse aqui é o tradicional do candomblé. A cadeirinha se suspende, a pessoa leva nos quatro cantos, se apresenta à sala, o santo vai atrás, depois senta-se essa pessoa numa cadeira. Em algumas casas o santo vai lá e bate a cabeça para esse santo e pede bate a cabeça para esse ogã ou essa equede e pede a benção. Isso demonstrando claramente para todos os filhos que eles têm que ter por essa pessoa, esse suspenso, a mesma consideração que o santo teve, que se ele se envergou e foi ao chão, né, fez surram, fez um dobale para esse cambondo, essa cota, e se prostrou lá e dizendo que esse a partir de hoje, é o meu pai, que eu estou chamando ele para cuidar de mim, o tratamento é outro, é diferenciado. Lógico que a pessoa vai ter todos os seus plenos direitos quando ela for confirmada. Aí sim ela vai ter todos os direitos, deveres para fazer as coisas acontecerem.
que são as grandes pessoas, depois do pai de santo numa casa, é Ogã e Eked. São eles que são responsáveis por diversas coisas, diversas obrigações, ebós e tal. É lógico que um cambondo suspenso e uma cota suspensa não tem direito, como direitos adquiridos. Ele tem primeiro o dever, né, de ser suspenso, aceitar aquela suspensão e posteriormente se confirmar para ser consagrado ou sacralizado para a função que o santo determinou pelo seu dom, que a gente nasce com o nosso dom, determinou e confirmou aquilo, para que ele seja de direito reconhecido pelo sagrado e pelo terreiro como seu novo Ogã confirmado ou Eked. É lógico que um cambondo suspenso e uma cota não vão sentar ali na mesa com o povo confirmado, com o povo cabeção. O que falta mais é educação desse povo. Tem muito cambondo suspenso se achando confirmado há 100 anos, né? Que querem ter direitos antes sem praticar seus deveres, sem ter suas funções feitas. Se é candomblé na sua casa, você vai estar ali para servir, para ajudar a festa a acontecer. Você não vai sentar na mesa e esperar que o abiã lhe sirva. Isso é depois, não agora, quando você for confirmado, e mesmo assim rala pra caramba, né? Eu tô falando de um jeito como se o Ogã confirmado não fizesse nada, é o contrário, é o que mais faz, mas também você tem, além de seus deveres, tem seus direitos reconhecidos, também tem sua hora de botar a mãozinha e tomar sua cervejinha, comer seu negócio, sentar, descansar, por tudo aquilo que ele fez para acontecer o candomblé, ajudou o pai e a mãe de santo a fazerem para acontecer o candomblé e tudo certo, né? Mas existem alguns pais de santo por aí, zeladoras, que faltam com respeito com as pessoas. Fazem postagens no Facebook, falando de alguém, eles não mencionam o nome, né? Não marcam, mas eles falam, na minha casa, Ogã suspenso e abiã. Pelo amor de Deus, dê seu respeito. Ele não foi escolhido por ninguém menos do que seu santo. Então tem que se considerar isso e respeitar a decisão de um santo. Se eu fui escolhido, eu nunca passei por isso aí, mas se eu fui escolhido por um santo da cabeça do pai ou da mãe de santo, se ele me enxergou alguém de valor para estar ali ocupando aquele cargo, quem é que vai falar que não? A única pessoa que pode recusar isso sou eu. Sou eu que posso falar. Eu tenho um livre-arbítrio ali na hora de ser suspenso, como eu já vi diversas pessoas falarem, não, eu não estou preparado. Quando eu sou porta-voz de um santo que quer suspender um Ogã, se eu sou o mais velho, o mais velho na sala, para conduzir isso, eu falo no meio de todo mundo, você tem o direito do não. Você pode recusar o convite por não se sentir preparado. Agora, se você aceitar o convite, você tem que aceitar todos os deveres que esse cargo lhe impõe. E eu vou falar um negócio para você. Ser Ogã não é brincadeira não. Se a pessoa abraçar a causa, abraçar a religião, como tem que abraçar, trabalha-se, rala-se muito, tá? Mas a pessoa tem que ter responsabilidade. A pessoa sem responsabilidade não faz nada acontecer, só senta na varanda e fica se abanando, esperando a hora acontecer. Então, o que eu acho, nesse vídeo eu queria falar essas coisas, eu acho que falta respeito entre ambas as partes. Falta doutrina, ensinamento de quem está conduzindo, do mais velho que tem que chamar a atenção, que as pessoas hoje em dia ficam toda milindrada de ser chamada a atenção. Eu, quando era novo, suspenso, que eu tocava errado, eu tomava muito esporro, tomava baixa, e na hora dos intervalos do candomblé, o responsável, quem era, meu pai, vai lá pegar lá o meladinho para servir os Ogã, vai fazer isso. Eu era o cara que dava assistência ali aos Ogã confirmados, estava ali do lado, batendo palma, ajudando a cantar, entendeu? Olhando a casa e tal. Quando me desse uma palhinha, eu ia lá tocar, nas obrigações não, interna, o couro comia, eu estava lá ajudando a tocar e tal, mas nos candomblé, que chegava aquela galera, e até os mais velhos, uma galera boa, isso há mais de 30 anos atrás, eu ficava na minha. E só entrava quando alguém cansava e me dava a oportunidade de tocar, né? Mas falava mesmo, Ogã suspenso não tem direito a nada aqui, não, tem só dever. Era muito difícil tocar, né? Porque a gente era suspenso sem essa pretensão.
A gente era suspenso por amor, eu entrei na religião por amor, não entrei pela dor, graças a Deus. Eu entrei amando isso. Quando Oxum me escolheu, e me perguntou se eu queria ser pai dela, foi um sim de coração, um sim pelo coração, e me dediquei sempre à minha vida religiosa. Até hoje eu sempre me dedico, estou sempre aí para ajudar as pessoas, né? E me acho até no direito de passar uma palavra, bater um papo, para a gente fazer a religião rodar-se e as coisas acontecerem. Eu espero ser exemplo para alguém, espero que alguém realmente goste das minhas palavras, que é muito legal a gente produzir vídeo e saber que tem muitos elogios, tem gente que fala, os inscritos, tem que agradecer a quem gosta do meu canal, tem gente que não está nem aí, tem gente que dá like negativo só por dar mesmo, porque não gosta de mim, não tem problema nenhum não. Eu queria que as pessoas que dessem o like negativo falassem, ó, velho, eu dei um like negativo por causa disso, disso, disso. Beleza, eu vou tentar me corrigir. Então, gente, o que eu acho é isso aí, esses discursos aí horrorosos que existem no Facebook de gente mandando recado para outra, querendo comparar um cambondo, um ogã suspenso por uma entidade, por uma divindade, para ser seu pai, com Abian, que é uma pessoa que está procurando seu caminho ainda, é muito triste. Lógico, também condeno, como eu já falei, os cambondos suspensos que se acham demais. Meu amigo, tem que ralar muito coco, a bunda no chão, para poder ter seus direitos. Tem que ter primeiro responsabilidade, dever no candomblé para você ter seus direitos. Entendeu? Valeu, gente. Tá certo, meu povo? Então, a benção de todos. Muito obrigado por assistir meu canal. Se inscreva, compartilha e curta. Se todo mundo der uma curtida, o YouTube vai entender que as pessoas se interessam pelo vídeo e vai divulgar para mais gente. Tá bom? Muito obrigado. Zamba Quatessá e até o próximo vídeo.